Olá pessoal, bem-vindos ao Kabbalah Cast. Hoje eu quero falar sobre Abraão, o patriarca. A gente está na porção da Torá de Ler Lerá, que começa a falar de Abraão. E na história literal dessa porção, Abraão deixa a casa do seu pai, deixa a casa de Terah, o seu pai que ficava em Ur. E o pai de Abraão, Terah, era o líder dos idólatras. Ele construía ídolos, ele era um líder dos idólatras. E o Criador aparece para Abraão e fala para ele: Ler Lerá, vá por você. Ler, vá por você. Saia desse lugar negativo, saia da casa do teu pai, saia da terra onde você nasceu, para a terra que eu vou te mostrar, para um lugar melhor que eu vou te mostrar. E a gente entende que Abraão representa a nossa alma e que é uma instrução para a nossa alma: Ler Lerá, vá por você. A gente tem que estar continuamente indo, a gente tem que estar continuamente se movendo de onde a gente está para uma nova posição, para um novo lugar, mudando a nossa trajetória. A gente está aqui para crescer, a gente está aqui para evoluir. Não basta ser uma pessoa boa, a gente está nesse mundo para melhorar. E para melhorar a gente tem que sair de onde a gente está. Não necessariamente sair fisicamente de onde a gente está, mas sair do lugar espiritual que a gente está e ir para o próximo lugar. E com Abraão começa o processo de correção da humanidade. Porque Adão e Eva, que foi a primeira porção da Torá, a gente está na terceira porção da Torá agora. Adão e Eva, que foram os protagonistas da primeira porção, a gente sabe que eles pecaram e que eles caíram. Depois a segunda porção foi sobre Noé, sobre Noé. A geração de Noé também pecou e também caiu. E Noé conseguiu proteger a humanidade, conseguiu fazer com que a humanidade tivesse uma continuidade através dele e dos seus filhos. Mas ele não conseguiu começar o processo de correção ainda. Ele protegeu, mas não corrigiu. E depois, no final da porção de Noé, vem a história da Torre de Babel, que a geração da Torre de Babel também pecou e também caiu. E finalmente agora, no final da porção de Noé, aparece Abraão, e essa terceira porção da Torá, Ler Lerá, é totalmente dedicada a Abraão. O mundo foi criado para Abraão, o mundo foi criado para o processo de correção, até ele foi só destruição e ele começou a correção. E eu queria compartilhar um ensinamento que vem dos escritos do Ari, Rav Isaac Luria. No final da porção de Noé, como eu falei, tem o nascimento de Abraão e seus dois irmãos. Ele tem dois irmãos chamados Haran e Nahor. E Haran morreu antes do pai, Terah. Ele causou esse sofrimento por morrer antes do pai. Terah, ele causou a Terah, ao seu pai, o sofrimento de perder um filho. E por ter morrido antes do pai, antes de Terah, ele teve que reencarnar como Aharon, Arão. Haran e Aharon são quase as mesmas letras, só tem uma letra a mais no nome de Arão, que é a letra Aleph, que representa o número 1, a luz do Criador que foi injetada nele. Então o Aleph a mais representa a luz do Criador que foi injetada na alma de Haran. E por ter morrido antes do pai, os filhos de Arão, Nadav e Avihu, também morreram antes do pai. Então Haran morreu antes do pai Terah, agora ele voltou como Arão, e como Arão, ele também perdeu dois filhos, ele também teve que sentir essa dor que ele infligiu ao pai, de certa forma, ele causou ao pai uma dor de perder um filho, agora como Arão, ele também teve que sentir essa dor, a dor que Terah sentiu pela perda de Haran, Aharon, a reencarnação de Haran, também teve que sentir pela morte de Nadav e Avihu. Mas a pergunta é: por que a morte de Haran não é suficiente para ele se purificar, para ele expiar o seu erro? Porque ele morreu. O que pode ser pior do que morrer? Haran morreu. Então o que aconteceu? O Midrash conta que quando Abraão entendeu que tinha um único Deus, uma única força infinita que está por trás de tudo, ninguém mais no mundo pensava assim. As pessoas da época de Abraão acreditavam em muitas forças diferentes e adoravam um ídolo para receber energia do sol, outro ídolo para receber energia da água, outro ídolo para receber energia do vento. Eles eram politeístas e eles achavam que tinham diferentes forças
que regiam o universo, acreditavam em diferentes forças. E Abraão ensinava que todos tinham que se conectar com uma única força, com um único Deus. E o pai dele, Terah, era líder da idolatria e vendedor de ídolos. E o que Abraão fazia estava incomodando os negócios do pai, estava atrapalhando os negócios do pai. Então Terah, o pai de Abraão, foi até o rei da época, que se chamava o rei Nimrod, e entregou seu próprio filho, entregou Abraão para Nimrod, e Nimrod prendeu Abraão e depois jogou Abraão numa fogueira. Ele falou para Abraão que se ele não aceitasse a idolatria, ele ia ser jogado numa fogueira. Se ele continuasse pregando essa força única, esse Deus único, ele ia ser jogado numa fogueira, e assim foi. Abraão foi jogado numa fogueira, Abraão confiou na luz do Criador, foi jogado nessa fogueira, e um milagre protegeu Abraão e ele se salvou. Enquanto isso, seu irmão Haran estava em cima do muro, estava sentado observando a cena, sem se envolver muito, sem se posicionar para ver quem venceria. E quando Abraão se salvou, quando Haran viu que Abraão tinha se salvado da fogueira, foram perguntar para ele: então, de que lado você está? Você está do lado dessa força única ou você está do lado dos muitos deuses? Aí Haran, agora, depois de ver que Abraão se salvou, falou: não, eu estou do lado do Deus único. Então capturaram ele e jogaram ele também na fogueira, e ele morreu. Ele não foi protegido pelo milagre e ele morreu. Então isso nos ensina que nós temos a responsabilidade de nos posicionar do lado certo. Haran se posicionou quando já era um pouco mais fácil, quando ele viu que tinha dado certo com Abraão, aí ele se posicionou. Abraham já tinha provado que esse era o caminho certo, aí ele se posicionou também, foi um pouco tarde demais. Se você não se posiciona a tempo do lado certo, pode ter que voltar em mais uma reencarnação. Essa é uma das lições dessa história. Quando Abraão foi jogado na fogueira, ele não tinha ideia do que ia acontecer, mas ele se posicionou, ele falou: não, eu estou com Deus único. E aí ele foi salvo milagrosamente. Ele não sabia, ele não tinha nenhuma garantia que ia acontecer um milagre, mas ele sabia que ele tinha que se posicionar, e ele se posicionou. Para Haran, já foi um pouco mais fácil se posicionar, porque ele esperou Abraão se posicionar para só então se posicionar. E ele se posicionou, mas aí já era tarde demais, a porta abre, a porta fecha, a porta já tinha se fechado, era tarde demais, ele não foi protegido pelo milagre. Então, a gente aprende que Arão era uma grande alma. Arão, reencarnação de Haran, era uma grande alma, mas a sua correção, o seu tikkun, era se posicionar. A gente sabe que Arão é conhecido por grandes feitos. Ele perseguia a paz, ele fazia a paz entre as pessoas, mas perseguir a paz não era a correção de Arão. Também ele era o responsável pelas nuvens de glória. Pelo mérito de Arão, os israelitas no deserto eram acompanhados por nuvens de glória que cercavam eles por todos os lados, que rodeavam eles por todos os lados e traziam proteção. Isso era pelo mérito de Arão. Mas essa também não era a sua correção. Qual era a sua correção? Se posicionar. E o teste dele veio no caso do bezerro de ouro, nos ensina o Ari, nos ensina Rav Isaac Luria. E quando o grupo que estava construindo o bezerro de ouro, chamado Erev Rav, as multidões misturadas, tinha um grupo de pessoas negativas, de almas negativas, que estavam construindo o bezerro de ouro. E eles foram atrás de Arão e eles questionaram Abraão: você está conosco ou você está contra nós? Que foi a mesma pergunta que Nimrod, o rei Nimrod, tinha feito para Haran na encarnação anterior. E ele teve medo, porque ele tinha visto que Hur, que era um sobrinho dele, filho de Miriam, que era a reencarnação do outro irmão de Abraão, chamado Nahor, tinha sido morto por se posicionar contra essas pessoas que queriam construir o bezerro de ouro. Então, de novo, o outro irmão de Abraão, Nahor, reencarnou como Hur, tiraram só uma letra Nun do nome dele, são dois nomes escritos mais ou menos com as mesmas letras, só com exceção da letra Nun. Nahor virou Hur, e Hur tinha morrido assassinado por essas pessoas que estavam construindo o bezerro de ouro, porque ele tinha se posicionado contra. Então Arão
ficou com medo e não se posicionou. E ele aceitou participar da construção do bezerro de ouro, recebeu o ouro na sua mão para ganhar tempo. Ele tinha uma boa intenção. Ele achava que ia dar tempo de Moisés voltar, sem entrar nos detalhes da história. Ele queria ganhar tempo para dar tempo de Moisés voltar e impedir a construção do bezerro de ouro. Então ele fez isso com uma boa intenção, mas ele não se posicionou. E segundo Ari, toda a correção de Arão era nesse incidente da construção do bezerro de ouro, ter se posicionado e ter morrido. E se ele tivesse morrido, se ele tivesse aceitado a morte nesse momento, ele ia ter se corrigido. Quer dizer, Arão tinha que morrer pela causa que ele acreditava. E ele tinha bons motivos para não se posicionar, para não enfrentar o desconforto, esse incômodo, mas era o único motivo dele ter vindo ao mundo. O motivo que Arão veio ao mundo foi para corrigir o erro de Haran, que não se posicionou, e aqui no bezerro de ouro era para ele se posicionar, ele ia ter sido morto e assim ele ia ter corrigido a sua alma. Como ele não se corrigiu, o Ari continua contando que depois ele reencarnou como um juiz chamado Yavetz, que errou com a boca. Ele errou por fazer muitas promessas. Sem entrar em detalhes também, ele errou por fazer muitas promessas. Então ele depois voltou como um outro juiz chamado Tolá Ben Puá. E Tolá significa um verme, uma minhoca, que todo o poder da minhoca, todo o poder do verme está na boca. Ele só tem a boca, é o único órgão dele para ele andar para frente, para ele se locomover, é a boca. E ele é mencionado, esse Tolá, em uns 3 versículos do livro bíblico de Juízes. E aqui ele caiu de uma outra maneira relacionada com a primeira. Está escrito que ele se sentava nas montanhas de Efraim. Ele vivia numa só cidade e não queria viajar para outras cidades e compartilhar sabedoria e julgar positivamente as pessoas e ajudar as pessoas a crescer. Então ele ficou na sua zona de conforto, morando nessa cidade que era nas montanhas, e se as pessoas quisessem ser recebidas por ele, elas que tinham que ir até lá, mas era um lugar nas montanhas, era um lugar inacessível, então ele não fez o suficiente. Então ele reencarnou novamente, depois como Shmuel Anavi, o profeta Samuel, que corrigiu o erro viajando por todos os lugares de Israel para profetizar e para ensinar sabedoria para as pessoas. Então a gente aprende daí que o dia mais terrível e dramático da vida de Haran, o dia que o seu irmão foi jogado na fogueira, era o centro da sua existência. E o dia mais trágico da vida de Arão, o dia que seu sobrinho Hur foi morto e que ele ajudou a fazer o bezerro de ouro, era o dia primordial, o dia mais importante para a sua correção. Os dias bons, teve um dia que o Mar Vermelho se abriu, a abertura do mar. Teve um dia que eles receberam a Torá no Monte Sinai e ouviram a voz do Criador. Teve muitos dias bons. Os dias bons não eram o motivo da existência dele, não eram o motivo pelo qual ele veio ao mundo. O que era o primordial? O dia da construção do bezerro de ouro. Esse dia mais difícil da vida de Arão, esse era o dia primordial na correção dele, e a correção dele teria sido aceitar a morte. O dia bom do juiz Tolá, ele ficava em casa e as pessoas vinham a ele e ele era julgado. E ele julgava. E os maus dias da vida dele eram os dias que ele tinha que sair de casa e viajar para outras cidades. Mas era para isso que ele tinha vindo. Era para enfrentar o desconforto e fazer isso. Então Samuel entendeu finalmente e fez a sua missão e cumpriu a missão, viajando de cidade em cidade. Então cada um de nós tem uma missão, a nossa alma tem uma missão. E o Ari diz, Rav Isaac Luria diz, que cada pessoa precisa, se quer se corrigir, precisa conhecer a raiz da sua alma. E como isso se revela? Quando você entende que as coisas mais desconfortáveis que acontecem na vida são parte do processo para que minha singularidade se revele. Cada um de nós é único, cada um de nós é singular. Cada um de nós tem uma missão única e tem uma luz única para compartilhar nesse mundo. Como que eu posso saber qual é a minha?
tem a ver com as coisas desconfortáveis, com enfrentar o desconforto. Então que a gente tenha força para enfrentar o desconforto, para enfrentar a dor, para enfrentar o incômodo, para cumprir a missão da nossa alma e revelar completamente a luz do Criador. Amém.